Em meio à ampla apostasia que tomava conta de Israel, quando a maioria do povo havia abandonado os caminhos do Senhor, os filisteus exerciam pesada opressão sobre a nação escolhida. Ainda assim, alguns fiéis adoradores continuavam a clamar por livramento, e embora suas orações parecessem não ser atendidas, a providência divina estava secretamente preparando o auxílio através do nascimento de uma criança especial, destinada a humilhar o poder dos opressores. Na pequena cidade de Zorá, à beira do território montanhoso que dominava a planície filisteia, vivia Manoá, da tribo de Dan, uma das raras famílias que permaneciam fiéis a Jeová. Sua esposa era estéril quando o anjo do Senhor lhe apareceu com uma mensagem extraordinária. Ela teria um filho através do qual Deus começaria a livrar Israel. Esta promessa vinha acompanhada de instruções rigorosas. Ela deveria abster-se de vinho, bebida forte e alimentos imundos, e as mesmas restrições se aplicariam à criança, que seria nazireu desde o nascimento, jamais cortando o cabelo como símbolo de sua consagração. A mulher contou a visão ao marido, que orou pedindo mais orientações sobre como criar a criança prometida. O anjo retornou e reiterou as instruções, enfatizando que tudo deveria ser cuidadosamente observado. Estas ordens não eram arbitrárias, mas fundamentadas em princípios profundos sobre a formação do caráter. Os hábitos dos pais influenciam diretamente os filhos, física, mental e moralmente. A temperança e o domínio próprio da mãe durante a gestação afetariam o desenvolvimento da criança. Pais intemperantes frequentemente transmitem aos filhos suas fraquezas, vícios e até enfermidades, fazendo cada geração decair mais que a anterior. No tempo devido, nasceu o filho prometido, que recebeu o nome de Sansão. À medida que crescia, tornou-se evidente sua força extraordinária, que não derivava simplesmente de músculos robustos, mas de sua condição de nazireu, simbolizada pelo cabelo não cortado. Se Sansão tivesse obedecido às ordens divinas, com a fidelidade de seus pais, seu destino teria sido muito mais nobre. Infelizmente, a proximidade de Zorá com o território filisteu criou oportunidades para associações perigosas. Sansão desenvolveu relações amistosas com os idólatras, e estas camaradagens juvenis obscureceram toda a sua vida. Uma jovem de Timnate conquistou suas afeições, e ele decidiu desposá-la, ignorando os protestos de seus pais tementes a Deus. Quando tentaram dissuadi-lo, respondeu obstinadamente: "Ela agrada aos meus olhos." Exatamente quando deveria executar sua missão divina, Sansão se ligou aos inimigos de Israel. Não procurou saber se poderia glorificar melhor a Deus através desta união, colocando-se numa posição que comprometeria o propósito divino para sua vida. Durante a festa nupcial, sua esposa traiu o segredo de um enigma que ele propusera, revelando-o aos filisteus. Irado, Sansão a abandonou temporariamente. Quando retornou, descobriu que ela fora dada a outro homem. Em fúria, devastou os campos filisteus, levando-os a assassinar barbaramente sua esposa. Este ciclo de violência marcou o início distorcido de sua missão. Sansão já demonstrara força sobrenatural matando um leão e 30 homens de Asquelon. Agora atacou os filisteus com grande destruição, refugiando-se na rocha de Etã. Os habitantes de Judá, tomados de medo, concordaram covardemente em entregá-lo aos inimigos. 3.000 homens de Judá o amarraram, mas quando chegou ao acampamento filisteu, o Espírito do Senhor se apossou dele. As cordas se romperam, e com uma queixada de jumento, matou 1.000 homens. Se os israelitas tivessem aproveitado este momento para se unir a Sansão, poderiam ter conquistado a liberdade. Mas haviam se tornado covardes e desanimados, preferindo a submissão degradante. Apesar disso, Sansão foi feito juiz e governou Israel por 20 anos. Contudo, um passo errado prepara o caminho para outro. Sansão aventurou-se novamente entre seus inimigos para satisfazer paixões ilícitas, visitando uma prostituta em Gaza. Os habitantes cercaram o local para capturá-lo ao amanhecer.
Mas à meia-noite, ele arrancou as portas da cidade com suas ombreiras, carregando-as até uma colina. Nem esta escapada miraculosa deteve sua conduta autodestrutiva. Foi então que se afeiçoou a Dalila, mulher do vale de Soreque, cujo nome significava a consumidora. Os filisteus viram nesta ligação a oportunidade para destruí-lo. Uma delegação dos principais homens subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. A traidora começou então a importuná-lo constantemente com perguntas sobre seu poder. Por 3 vezes Sansão a enganou com falsas explicações, e por 3 vezes os filisteus tentaram capturá-lo sem sucesso. Mesmo tendo prova clara da traição de Dalila, Sansão tratava tudo como gracejo, ignorando o perigo mortal. Dia após dia ela insistia, acusando-o de não amá-la verdadeiramente. Sua alma se angustiou até a morte sob esta pressão, mas um poder maligno o mantinha ao lado daquela mulher fatal. Finalmente vencido, Sansão revelou a verdade. Jamais navalha tocara sua cabeça porque era nazireu desde o nascimento. Se fosse rapado, perderia sua força. Dalila imediatamente avisou os príncipes filisteus. Enquanto Sansão dormia, ela mandou cortar suas 7 tranças. Quando gritou que os filisteus vinham, ele despertou pensando libertar-se como antes, mas seus braços estavam impotentes. O Senhor havia se retirado dele. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram acorrentado para Gaza, onde foi forçado aos trabalhos mais degradantes. Que mudança terrível para o juiz e campeão de Israel, agora fraco, cego, prisioneiro e escravizado. Não havia virtude mágica em seu cabelo, era apenas o símbolo de sua fidelidade a Deus, e quando o sacrificou no altar da paixão, perdeu as bênçãos que representava. No sofrimento da prisão, sendo objeto de zombaria, Sansão aprendeu sobre sua fraqueza mais que jamais soubera. As aflições o conduziram ao arrependimento genuíno. Seu cabelo começou a crescer, e com ele retornava gradualmente sua força, embora seus captores, considerando-o indefeso, não tivessem apreensão. Os filisteus organizaram uma grande festa em honra a Dagon, seu deus peixe, atribuindo-lhe a vitória sobre Sansão. Multidões de toda a Filístia se reuniram no vasto templo. Como troféu máximo, Sansão foi trazido para ser objeto de escárnio. O templo estava repleto, com 3.000 pessoas nas galerias superiores. Em meio às zombarias, Sansão pediu para apoiar-se nas 2 colunas centrais que sustentavam o teto. Ali elevou uma última oração silenciosa. Senhor Jeová, lembra-te de mim e fortalece-me só mais esta vez. Cingindo as colunas com seus braços e clamando, morra eu com os filisteus, curvou-se com toda a força. O templo desabou, matando todos, príncipes, sacerdotes e povo. Foram mais os que Sansão matou em sua morte do que durante toda a sua vida. Os parentes de Sansão recuperaram seu corpo das ruínas e o sepultaram no túmulo de seu pai Manoá. Assim terminou a trágica história daquele que poderia ter sido o maior libertador de Israel, mas transformou uma missão gloriosa em derrota e morte. A promessa divina de que através dele começaria a libertação de Israel se cumpriu, mas de forma tenebrosa e terrível. A história de Sansão permanece como advertência sobre o perigo das paixões descontroladas. Fisicamente, o homem mais forte que existiu, mas no domínio próprio e integridade moral, um dos mais fracos. Muitos confundem paixões fortes com caráter forte, mas a verdadeira grandeza se mede pela capacidade de dominar os sentimentos, não ser dominado por eles. Sansão tinha todas as vantagens: nascimento especial, consagração divina, força sobrenatural, pais piedosos e uma missão sagrada. Desde o princípio estava cercado de condições favoráveis para força física, vigor intelectual e pureza moral. Mas sob influência de companheiros ímpios, abandonou seu apego a Deus, a única salvaguarda do homem sendo arrastado pela onda do mal. Justamente aqueles que Deus escolhe como instrumentos especiais são os que Satanás ataca com maior intensidade, procurando explorar os pontos fracos do caráter.
Ele sabe que se tais defeitos forem acalentados, terá êxito em destruir a obra de Deus. Mas ninguém precisa ser vencido. O auxílio divino está disponível a toda alma que verdadeiramente o desejar. Anjos de Deus sobem e descem para auxiliar aqueles que buscam subir aos mais altos céus. A vida de Sansão demonstra que aqueles no caminho do dever, quando levados à prova, podem estar certos de que Deus os guardará. Mas se voluntariamente se colocam sob o poder da tentação, cairão mais cedo ou mais tarde. Sua história ensina que o verdadeiro perigo não está na força do inimigo exterior, mas na fraqueza interior não dominada, nas paixões não controladas e na infidelidade aos votos sagrados feitos a Deus.